Olá, tudo bem? Eu sou o professor Leandro Cordioli, leciono e pesquiso nas teorias da justiça e da lei natural, e hoje eu vou conversar com vocês a respeito de se é possível que a lei natural seja apagada do coração humano. Será que a lei natural está escrita no coração humano? O professor John Finnes, comentando essa questão, se é possível apagar a lei natural do coração humano e se é possível que as pessoas errem a respeito da lei natural, refere que Tomás de Aquino propunha que haviam pelo menos 3 níveis de conhecimento da lei natural. O primeiro nível e o nível mais básico é o que diz respeito aos bens humanos básicos, ou seja, aqueles valores que integram a felicidade e a realização do ser humano, que são os primeiros princípios da lei natural. Por exemplo, Tomás de Aquino citava que são primeiros princípios da lei natural a vida, o matrimônio, o conhecimento da verdade a respeito de Deus e viver em comunidade política. Esses são primeiros princípios da lei natural porque são as finalidades razoáveis que consistem na felicidade do ser humano. Bom, o primeiro ponto que a gente deve notar é que a lei natural, segundo Tomás de Aquino e John Finnes, não é inata, isto é, as pessoas não nascem com a compreensão dos bens humanos básicos e dos princípios de lei natural já no seu coração. Aliás, a gente sabe que a capacidade racional, que é de fato a capacidade que leva a pessoa a compreender, quando empregada de modo prático, o que consiste a lei natural, ela é desenvolvida. As crianças têm apenas algumas inclinações que não são ainda o pleno desenvolvimento da capacidade racional. Então, o primeiro ponto é, para conhecer o que é lei natural e os primeiros princípios da lei natural, é necessário o desenvolvimento dessa capacidade racional e a aplicação da capacidade racional para escolhas práticas. Segundo, existem princípios que são mais gerais que podem ser conhecidos por qualquer ser humano. Então, diz o professor John Finnes, esses princípios mais gerais são os primeiros princípios da lei natural e consistem nos bens humanos básicos, naqueles valores que dizem respeito à felicidade do ser humano. Estes primeiros princípios da lei natural podem ser conhecidos por qualquer pessoa que tenha atingido a idade da razão. As crianças que ainda não desenvolveram a capacidade da razão podem ter, por exemplo, a inclinação à curiosidade, que é um impulso do ser humano a buscar a verdade a respeito das coisas. Contudo, eles ainda não possuem a compreensão desse primeiro princípio da razão prática e esse primeiro princípio da lei natural, que é a busca do conhecimento da verdade como um bem e, mais, de que é um bem para si mesmo. Isso porque essa compreensão depende de um insight da razão, uma compreensão do benefício de se conhecer a verdade. Então, diz o professor John Finnes, eles expressam as formas básicas do bem humano, pelo menos na medida em que dizem respeito a seu próprio bem. São conhecidos por qualquer um que chegue à idade da razão e que tem experiência suficiente para saber a que eles se referem. Nesse sentido, estes primeiros princípios da lei natural, eles não podem, enquanto princípios gerais, serem eliminados do coração humano. Então, neste sentido, qualquer ser humano que tiver um desenvolvimento apropriado e alcançar a idade da razão, pode compreender esses princípios mais gerais. Segundo, existem especificações desses princípios que são um pouco mais específicas, e neste caso nem todos os seres humanos alcançam a compreensão da lei natural. Diz o professor John Finnes, mesmo as implicações morais mais elementares e mais facilmente reconhecíveis desses princípios são capazes de serem obscuras ou de estarem distorcidas para as pessoas específicas e, de fato, às vezes até para culturas inteiras. Tomás de Aquino, comentando essa questão na Suma Teológica, dizia que muitas tribos germânicas acreditavam que não era errado matar um estrangeiro para roubar. E isso é contra a lei natural. A gente nunca deve matar uma pessoa inocente. Então, em que pesem eles reconhecerem que a vida era um bem para eles mesmos e para os seus concidadãos, não reconheciam que esse valor também alcançava os estrangeiros. Por final, diz o professor John Finnes, comentando Tomás de Aquino, existem questões da lei natural e da moralidade que são muito exigentes, então apenas pessoas sábias conseguem respondê-las. Nesse caso, diz John Finnes, existem muitas questões que só podem ser respondidas corretamente por alguém que seja sábio e que as tome profundamente em consideração. Um exemplo que eu posso dar é que a gente deva devolver a gentileza recebida com gentileza, mas muitos não concordariam de plano que, por exemplo, a gente não deveria devolver grosseria com grosseria.
Sócrates, no diálogo platônico Críton, chama a atenção para esse ponto específico, que mesmo tendo sofrido uma injustiça, não se deve pagar a injustiça sofrida com uma nova injustiça, pois considerava Sócrates que é sempre errado fazer uma injustiça. Logo, em que pese muitas pessoas conseguirem compreender que não se deve fazer uma injustiça ainda que devolvendo a injustiça sofrida, muitas pessoas podem se equivocar nesse sentido. E com isso eu encerro esse vídeo sobre a existência da lei natural no coração humano e a possibilidade dela ser obscurecida pela ignorância ou pelo preconceito. Eu gostaria de chamar a atenção para esse livro que eu estou lançando, que é A Justiça e a Lei Natural em John Finnes. Nele eu explico de maneira didática e sintética o que são os primeiros princípios da lei natural, as exigências da razoabilidade prática e inclusive o princípio supremo da moral. Não esqueça de conferir, vou deixar o link aqui na descrição do vídeo. Não esqueça também de curtir esse vídeo e compartilhar com os teus amigos nas tuas redes sociais. Essa é uma grande forma de apoiar o nosso trabalho em filosofia do direito e ajudar a difundir as teorias da justiça e da lei natural. Um abração e uma boa semana. Seus votos, professor Leandro Cordioli.